Barcelona, 1992. A bola sobe. O relógio quase zerado. Ele recebe, arma o arremesso e solta com a mesma confiança de quem já fez aquilo. A rede balança. Mais um. A torcida explode. Naquele instante, o mundo percebe que está diante de algo raro. Um jogador capaz de transformar cada arremesso em espetáculo. Mas o que pouca gente entende é que aquela cesta era apenas mais uma, em uma carreira que desafiaria todos os números do basquete. Porque o homem que acabara de pontuar não era apenas um craque, era Oscar Schmidt, o maior pontuador da história do basquete. Só que ninguém imaginava o que viria a seguir. Quando aquele jovem alto de Natal, no Rio Grande do Norte, começou a aparecer nas quadras brasileiras, no fim dos anos 1970. Nascido em 16 de fevereiro de 1958, Oscar cresceu em uma família apaixonada por esportes. Muito cedo ficou claro que tinha algo diferente. Altura, braço preciso, confiança quase arrogante. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Em 1977, com apenas 19 anos, já estava na seleção brasileira. Era o início de uma relação intensa com a camisa do Brasil. 2 anos depois, disputaria sua primeira Olimpíada, em Moscou, em 1980. Só que ninguém imaginava que aquele seria apenas o começo de uma sequência impressionante. Oscar participaria de 5 Jogos Olímpicos: 1980, 1984, 1988, 1992 e 1996. Um feito raríssimo. Mas o momento que mudou sua história aconteceu em 1984. A NBA, principal liga do planeta, o selecionou no draft. Qualquer jogador sonharia com aquilo. Só que Oscar tomou uma decisão que chocou o mundo do basquete. Ele recusou a NBA. Se aceitasse, não poderia defender a seleção brasileira por causa das regras da época. E para ele, jogar pelo Brasil era mais importante. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais impressionante. Livre das limitações da NBA, Oscar passou a rodar o mundo. Jogou na Itália, na Espanha e se tornou um fenômeno internacional. Sua especialidade era clara: pontuar muito, em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele não apenas fazia pontos, ele acumulava pontos como ninguém. Só que ninguém imaginava o tamanho dessa marca. Ao longo da carreira profissional, Oscar Schmidt marcou mais de 49 mil pontos em jogos oficiais, tornando-se o maior pontuador da história do basquete mundial, superando até mesmo lendas da NBA. Um número que parece impossível, mas para ele era rotina. E então veio 1987, um dos capítulos mais lendários da história do esporte brasileiro, do Pan-Americano de Indianápolis. O Brasil enfrentava os Estados Unidos dentro da casa deles, diante de uma arena lotada. Era considerado impossível vencer. Mas o que aconteceu depois entrou para a eternidade. O Brasil virou o jogo e venceu por 120-115. Oscar marcou 46 pontos naquela partida histórica. Foi uma das maiores vitórias da história do basquete brasileiro. E uma das raras derrotas dos Estados Unidos em casa com sua equipe principal. Só que ninguém imaginava que sua consistência duraria tanto tempo. Oscar continuou pontuando em Olimpíadas, Mundiais e Ligas Europeias. Em Barcelona, 1992, enfrentou o Dream Team de Michael Jordan, Magic Johnson e Larry Bird. Mesmo diante de lendas absolutas, ele fez o que sempre fez: pontuou. Mas o que aconteceu depois da aposentadoria mostrou que sua influência ia além das quadras. Oscar virou símbolo de paixão pelo esporte, palestrante, comentarista e inspiração para gerações de jogadores brasileiros. Mesmo enfrentando problemas de saúde anos depois, manteve o mesmo espírito competitivo que o consagrou. Porque Oscar Schmidt nunca foi apenas um atleta, foi um fenômeno de mentalidade, um homem que arremessava sem medo, que acreditava no impossível, que recusou a NBA para vestir a camisa do Brasil. Alguns jogadores fazem história com títulos, outros fazem história com talento. Oscar Schmidt fez história com algo ainda mais raro: coragem de ser fiel ao próprio jogo.